Olá, boa noite. Sejamos todos bem-vindos, bem-vindas a este Evangelho no Lar. Bom poder contar com vocês aqui nessa noite tão fria, nessa noite em que a gente precisa tanto aquecer os nossos corpos, mas também aquecer os nossos corações. Boa noite, Angelita, já está por aqui, seja bem-vinda. Bom frio, né? Que a gente consiga, então, a boa companhia dos nossos amigos espirituais e que a gente consiga também perceber que nós podemos estar com a companhia dos nossos amigos espirituais. Eu peço desculpas, mas parece que aqui pelo Facebook aconteceu alguma coisa que está fora do meu controle. E aí eu não consigo colocar aqui na horizontal, né? Então hoje a gente vai fazer meio com esse cenário um pouquinho diferente aí, mas não tem problema. O que importa é a mensagem que a gente vai passar, né? Então boa noite também para a Ismênia que está aqui com a gente já. Seja bem-vinda, querida. E que a gente consiga então se concentrar na mensagem do nosso texto da noite, do nosso texto evangélico, que a gente tenha a oportunidade do esclarecimento, né? Que a gente possa então já ir se conectando com as esferas superiores, com os nossos amigos anjos da guarda, aqueles que nos querem bem e que vão proporcionar para a gente o aquecimento da nossa alma, a elucidação das nossas dúvidas, né? O esclarecimento a respeito dos textos evangélicos, das nossas lides cotidianas que vão então de encontro ao nosso coração para que a gente se tranquilize, para que a gente fique bem. Vou pedir então para vocês já de antemão que possam compartilhar essa live do Evangelho, né, com os demais amigos, os demais irmãos, se for possível com 2 ou mais pessoas. Eu falo isso no Instagram, né, aqui no botão do aviãozinho, a gente pode enviar o link desse nosso encontro que está acontecendo agora e a gente pode marcar os nossos amigos, né, no Instagram. No Facebook, a gente pode apertar o botãozinho azul aí escrito compartilhar e aí a gente vai então ser um multiplicador da Boa Nova do Cristo, a gente vai poder deixar visível também no perfil essa nossa live para que outras pessoas tenham também a oportunidade de orar conosco, tenham também a oportunidade de solicitar as suas vibrações, as suas preces, né? E nós vamos então já com muito carinho, com muita alegria, iniciando nessa noite de hoje o nosso Evangelho no Lar. Boa noite, Vander, seja bem-vindo, querido. E vamos então dando início a essa noite, esse estudo, com a harmonização, a nossa prece inicial. Eu convido então a todos vocês que fechem seus olhos para que a gente consiga se manter, né? Iniciar essa conexão com a espiritualidade, com os nossos amigos. Vamos lá? Senhor Deus, que sois todo poder e bondade, nesse momento nós solicitamos a tua permissão, a tua autorização para iniciar essa reunião na noite de hoje, neste momento em que nós estamos abertos ao estudo, à compreensão do teu Evangelho e que nos servimos do teu amor, da tua bondade, da tua justiça, para que possamos então aplicá-la na nossa vida, possamos então experimentar a luz, a prosperidade, a bonança, através dessas gotas de luz que são as palavras do Evangelho do Cristo e que nos permitam o consolo, o esclarecimento, o entendimento
e que nós também, da nossa parte, possamos emanar amor a todos aqueles que necessitam tanto quanto nós ou mais do que nós. Por isso te rendemos graças, que assim seja. Graças a Deus. Gente, eu tô com muito frio. Vou ficar aqui com os tiques, né, de me encolhendo, porque, né, não sei vocês, mas eu tô agasalhada, mas não adianta, né? Aqui em casa tá frio. Eu tive uma consulta hoje no médico, meu Deus do céu, foi um parto para sair, outro parto para voltar, né? E a gente fica imaginando essas pessoas que estão em situação de rua, né? E que passam por esse momento tão difícil que é o inverno, que são as noites mais frias. A gente nem tá no inverno e a gente chegou aí a uma sensação térmica essa noite em São Paulo de -2 graus, né? Então a gente vai também oferecer esse evangelho, esse aquecimento da palavra do Cristo para os nossos irmãos em situação de rua também que moram em barracos, né, em casebres, as pessoas que perderam suas casas também, que estão acomodadas, se assim nós podemos dizer, em barracas, né, justamente porque não tem outra opção de moradia no momento. Então nós vamos enviar a elas também o nosso amor e a nossa compaixão, a nossa piedade, para que eles possam encontrar, pelo menos nessa noite, um lugar acolhedor para passar a noite, né? Nós vamos então ler a passagem do livro Recados do Meu Coração, na psicografia de Dr. José Carlos de Luca, pelo espírito de Dr. Bezerra de Menezes. A lição dessa noite tem por nome Prioridade. Jesus nos convidou a buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e se isso fizéssemos, tudo mais nos seria acrescentado. Mas será que temos empreendido essa busca? Será que não estaríamos apenas buscando a felicidade das conquistas materiais típicas de um reinado passageiro e ilusório? Geralmente, o homem imprevidente do ponto de vista espiritual somente cogita de Deus quando o mundo lhe fecha todas as portas. Nessas horas, ele se parece com aquele correntista que deseja sacar recursos monetários de sua conta sem nunca ter feito qualquer depósito. Já o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha dos valores espirituais. O convite de Jesus é para buscarmos o reino primeiramente, e somente chegaremos a esse reino pelas estradas da caridade. O homem não pode esquecer-se de depositar amor na conta corrente da vida. Muitos chegam à vida espiritual como verdadeiros mendigos espirituais, embora na terra desfrutassem de confortável condição social. No meu grupo lá do estudo de segunda-feira, boa noite, Zé Carlos, bem-vindo, querido. No meu grupo de estudo de segunda-feira, nós terminamos o livro da irmã Defosse e nós iniciamos um outro, chamado Mereça Ser Feliz. E nós vamos fazer o estudo desse livro agora na segunda-feira, né? E aí a gente sempre lê as páginas iniciais, né, do livro, e nós tivemos então no prefácio uma sinalização de tudo aquilo que o apanhado que a gente vai ver no livro, o que nós vamos estudar, né? Quais são os pontos que serão abordados nesse livro, durante o estudo. E justamente como o próprio nome diz, quer dizer que a felicidade é para todos, né? O livro Mereça Ser Feliz, ele vai trazer para a gente
vai trazer recomendações acerca da vida feliz, como nós podemos ser felizes no mundo de provas e expiações, no mundo material, no mundo em que a gente ainda está circunscrito às situações menos favorecidas, aos desafios da carne, do bolso, né, da situação financeira, econômica, da situação marital, enfim. E aí, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a série da Irmãs Defoe, que é psicografada pelo Vanderlei de Oliveira, ela tem por objetivo falar aos espíritas, aos espiritualistas, né? As pessoas que acreditam na vida espiritual e que, por sua vez, têm o conhecimento da doutrina espírita, mas que, por N motivos, não estão logrando sucesso nas suas jornadas reencarnatórias, né? E aí, então, essa série de livros vem trazer histórias acerca de irmãos nossos que tinham uma empreitada muito definida, uma missão muito detalhada para vencer nesta encarnação, mas que infelizmente vieram a falir no seu compromisso, né? Então é uma série de livros, de lições que vem para fazer a gente resgatar a nossa empreitada na ascensão espiritual. E é claro que aqui é comum acordo que todos nós queremos ser felizes, todos nós desejamos a felicidade. Porém, o que nós precisamos avaliar é o que nós estamos fazendo para ser felizes. O que é a felicidade para nós? Gostaria que vocês se sintam à vontade para escrever aqui nos comentários, porque muito se fala atualmente em diversas vertentes religiosas que a felicidade é dinheiro no bolso, é carro na porta, é casa própria, para alguns inclusive é um iate, né, ancorado na marina, enfim. Mas o que nós devemos ter em mente é que a verdadeira felicidade, ela é um estado de espírito, né? Nós temos aí no livro dos Espíritos falando diversos capítulos que abordam esse tema, que é sobre a condição humana da felicidade, e o próprio Evangelho diz, né, que a felicidade não é deste mundo, mas ele está falando que não é que nós não podemos ser felizes nesse mundo, não é que nós não temos essa oportunidade. Isso quer dizer que, porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, nós teremos momentos, breves momentos felizes, né? E que a felicidade plena, ela é um estágio mais avançado da humanidade. Essa plenitude da felicidade, ela vem de encontro com uma alma que conseguiu vencer os seus desafios, vencer os seus desafetos, vencer a si mesmo através da burilação, do burilamento, da arrogância, do orgulho, do egoísmo, né? Então, quando a gente está falando de felicidade, isso quer dizer muito mais em relação ao nosso estado de espírito do que a nossa conta bancária. É óbvio que se eu tivesse 4, 5 dígitos na minha conta bancária, eu seria bem mais feliz hoje, né? Por quê? Porque a gente sabe que existem coisas, confortos inclusive, que o dinheiro pode nos proporcionar, né? Hoje eu saí de ônibus, meu carro tá quebrado, tá na oficina, faz 15 dias. E eu andei de ônibus, eu não tô reclamando. Mas eu tô falando que se eu tivesse na minha conta bancária 5 dígitos, eu não precisaria passar por isso. Eu teria um carro zero, que não dá problema nenhum, e eu estaria confortavelmente andando no ar aquecido do meu carro para cima e para baixo. Não foi o que aconteceu hoje. Eu andei de Volkswagen e dei carona para muitas pessoas, né? E aí é isso. A gente está falando de coisas palpáveis, a gente está falando de materialidade, a gente está falando de recursos que podem promover para a gente um conforto, uma vida mais estável, uma vida sem determinadas preocupações, né? Um bom convênio médico, que seja, né? Não é o meu caso, eu fui numa consulta
gratuita. Mas essas coisas, né, de você ter uma roupa mais quente ou muitas roupas, né, porque hoje a gente precisou de muitas roupas, uma em cima da outra para poder sair de casa, mas eu estou acompanhando, né, as ações aí políticas acerca da nossa temperatura, as pessoas se mobilizando para doar cobertor, agasalho, a própria prefeitura e o governo do estado que estão aqui fazendo uma força-tarefa para tirar o máximo de pessoas das ruas, né, para que eles não morram de frio. E aí, o que tudo isso tem a ver com a lição dessa noite? Só tem tudo. Só tem tudo, porque ele está falando que a gente deve buscar o reino de Deus primeiramente na sua justiça. E se fizermos isso, tudo mais será acrescentado. Se nós formos justos, nós teremos o reino dos céus, né? Será que não estaremos apenas buscando a felicidade das conquistas materiais, típicas de um reinado passageiro e ilusório? Sim, na maior parte do tempo nós queremos sim as nossas felicidades terrenas, nós queremos ser pessoas notadas, nós queremos ser pessoas bem-sucedidas, nós queremos que os nossos pares também sejam bem-sucedidos e só o queremos na maior parte do tempo se eles forem bem-sucedidos. É por isso que hoje ainda existe um sem número de divórcios, né? Porque as pessoas, elas simplesmente digam, se não, eu nem vou casar no papel, de papel passado, porque se não der certo eu vou me separar. Já ouvi isso aqui algumas vezes, já comentei com vocês. E a gente fica pensando assim, como é que a gente consegue começar uma vida familiar, e aqui eu não digo uma vida 2, porque não necessariamente seria uma vida 2, eu comecei a minha vida 3, né? Eu, Maria Cecília, o meu esposo, Marcos. Boa noite, Mary, bem-vinda, querida. Como é que a gente consegue iniciar uma vida familiar se a gente já pensa que se não der certo, na primeira dificuldade, a gente vai se separar? E aí também cabe uma observação, que nós nos casamos para ser felizes, nós constituímos família para sermos felizes, mas invariavelmente a gente quer que o outro faça a gente feliz, que o outro supra essa necessidade. Né? A gente quer muito que o outro seja perfeito, que o outro seja inteligente, que o outro seja trabalhador, que o outro preencha as minhas lacunas espirituais e afetivas, quando na verdade se faz necessário que eu esteja a caminho dessa contemplação, dessa complementação de sentimentos, de pensamentos, né? O padre Fábio de Mello fala muito sobre isso. Ele fala que não dá pra gente se unir com a outra pessoa querendo que o outro nos faça felizes. Nós precisamos ter em mente de que nós precisamos estar inteiros nessa relação e que se nós estivermos dispostos a ser felizes com aquilo que tivermos, então será algo natural o nosso cônjuge, o nosso parceiro, nossa parceira também encontrar a felicidade. Acontece que justamente porque nós temos ainda muitas arestas a serem aparadas, invariavelmente nós nos decepcionamos e nos frustramos com os nossos parceiros, as nossas parceiras, né? Com a pessoa com quem nós dividimos a nossa vida. E então nós nos desestimulamos, nós desistimos de buscar a felicidade na companhia daquele ser que deveria ser o nosso parceiro, a nossa parceira. E aí então a gente vai buscando em outros parceiros, em outros companheiros, aquela felicidade a qual eu nunca vou achar. Porque essa felicidade precisa estar dentro de mim. Esse sentimento de estar bem, equilibrado, tem que partir de mim. Se eu não estiver bem, nada estará bem. Nada mais fará sentido. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade ainda de encontrar em nós a nossa fortaleza. Nós ainda necessitamos, buscamos a fortaleza e o expertise e a felicidade nos outros, naquilo que é externo,
né? Então, quando nós falamos que nós só seremos felizes quando tivermos estas ou aquelas coisas materiais, então nós estaremos fadados ao insucesso, ao fracasso. Porque se a gente condiciona a nossa felicidade a ter um carro, a ter uma casa, a ter outros bens, né? Uma joia cara, uma viagem cara, isso e aquilo, a gente vai estar sempre buscando, a gente não vai achar. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais a gente tem, a gente vai sempre para o próximo objetivo, a gente vai sempre aguardando a próxima fase do videogame, né? A gente vai sempre aguardando a próxima fase para alcançar essa felicidade utópica. Porque se a gente joga todas as nossas expectativas de felicidade, todos os nossos desejos de felicidade em coisas materiais, sendo que a gente não tem condição de ter, então nós vamos sair dessa vida, obviamente, muito frustrados. É claro que nós precisamos ter objetivos, nós precisamos ter sonhos materiais, né? Nós não trabalhamos de graça. Nós não queremos receber salário para doar todo para a instituição de caridade, não é isso. Uma parte, sim, deve ser feito, nós precisamos realizar a caridade material, tão necessária a tantas outras pessoas no mundo hoje. Nós falamos aqui inicialmente, né, do frio, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que necessitam da caridade dos outros para uma roupa quente, para uma sopa quente, né? E isso faz com que a gente estenda o bem-estar a outras pessoas. Então, se nós temos condições financeiras, nós podemos realizar algumas ações que favoreçam a felicidade de alguém. De repente, a felicidade daquele que está na rua hoje é dormir num albergue com uma coberta. É recostar a sua cabeça num travesseiro, quando na maior parte do tempo ele tem uma caixa de papelão por debaixo dele. Né? Então, sim, o dinheiro ele é necessário, ele é muito necessário, né? Só que nós não podemos deixar nas mãos do dinheiro, nas mãos da materialidade, a nossa felicidade. Nós não podemos condicionar a nossa vida feliz a ter coisas, mas sim a ser coisas. Eu quero ser um homem de bem, eu quero ser uma mulher de bem, eu quero ser um bom esposo, uma boa esposa, quero ser um bom irmão, uma boa irmã, eu quero ser uma boa mãe, um bom pai, né? Então, para que isso aconteça, a gente faz essas outras complementações da felicidade emocional. O que nós fazemos aqui semanalmente é buscar a nossa felicidade emocional, é encontrar nas palavras do Cristo, na evangelioterapia, nas preces, nas vibrações, um acalanto para as nossas necessidades emocionais e espirituais. E aí nós vamos estar caminhando esse caminho para o reino dos céus, como diz a lição dessa noite, né? Nós vamos proporcionar para nós esse bem-estar, esse equilíbrio, essa leveza de espírito que nem sempre nós conseguimos por conta das inúmeras arbitrariedades que acontecem na nossa vida. Porque quando a gente condiciona a nossa felicidade a coisas materiais e nós temos dificuldade de lograr sucesso nessas coisas, em obter essas coisas, nós vamos ter um sentimento de fracasso que vai fazer com que todo o resto desestabilize. A pessoa que ela não é feliz com o que ela tem, e aqui eu não estou dizendo, eu estou dizendo no sentido de gratidão, porque gratidão também é um estado de felicidade, né? Eu sou grata pela casa que eu tenho, mas eu gostaria de uma casa maior. Então vamos trabalhar para isso. Tenho condições? Eu tenho condições de fazer um financiamento? Eu tenho condições de fazer um financiamento para um carro zero agora? Não, não tenho. Né? Então eu vou ficar com o meu carrinho lá de 12 anos, né? Até que eu tenha a oportunidade de comprar um carro mais novo que não me dê, de repente, tanta despesa, tanto trabalho. Agora eu estou passando mais tempo sem carro do que com carro. Mas eu passei muitos anos da minha vida sem ter carro. Gente, eu vim ter carro agora, depois de velha, né? Que nem é meu, é do meu marido, né?
Ele é que tinha carro quando nós nos casamos e acabou que eu fui agraciada, contemplada por tabela de andar de carro. Mas a minha vida inteira eu andei de ônibus, né? E não morri por causa disso. E não morrerei se um dia vier a faltar, né? Se ela falar, ó, a gente vai precisar ficar um tempo sem, vou voltar a andar de ônibus, mas não vou deixar de fazer as minhas coisas por causa disso. Entende? É nesse sentido que a gente está falando. É com esse olhar que a gente deve olhar as coisas, nossos bens materiais, né? Da gente jogar toda essa carga emocional nas coisas, ao invés de projetar esta carga emocional ligada à felicidade nas pessoas. Né? Tem gente que vive embaixo de uma ponte e ela não tem a vida material mais feliz do mundo, mas de repente aquilo para ela basta, porque ela tem uma pessoa ali com ela, né, um companheiro, uma companheira, uma família ali que pode dar o suporte para ela aguentar essa dificuldade, né? Então, o que a lição está falando nessa noite é que a gente precisa literalmente, né, elencar a nossa prioridade. O tema da noite é prioridade. O que é prioridade? É ter ou é ser? O que é prioridade para nós, na nossa vida? E aí ele faz essa comparação, né, de que nós queremos, parecemos correntistas de banco, né, que desejamos sacar recursos monetários da conta sem nunca ter feito qualquer depósito. E aí quando a gente vai falar sobre depósito espiritual, o que são os depósitos espirituais? São as nossas boas ações, são os nossos desejos concretizados da nossa melhora pessoal, do nosso burilamento moral, né? São coisas que vão de encontro com aquilo que a gente vai viver no pós-morte, né? Além da vida física. Nós precisamos ter em mente que tudo vai ser levado em conta do que nós fizermos para a nossa, não só para a nossa vida espiritual, mas para a vida do agora, né? Quando a gente é grato, quando a gente tem essa relação saudável com o nosso dinheiro, com as nossas coisas, uma relação saudável com as pessoas, tudo isso é levado em conta, né, depois que a gente partir, para a gente ser bem acolhido, para a gente ser bem recebido e principalmente para a gente se sentir em casa, sabe? Porque deve ser muito difícil a gente chegar do outro lado com essa sensação de que fracassou, de que não fez o melhor, de que a gente podia ter feito diferente, né? A gente vai querer sacar o recurso do bem-estar espiritual, só que a gente não depositou situações que promovam esse bem-estar espiritual. Então é necessário que a gente se atente para isso, é necessário que a gente consiga compreender que se nós somos correntistas do banco de Jesus e que nós já sabemos como angariar fundos para depositar na nossa conta, isso significa que provavelmente nós não estamos fazendo porque não queremos. É importante que a gente consiga ver por esse lado, sob a ótica espiritual, de que a nossa vida espiritual, depois do nosso desencarne, ela vai ser boa se nós tivermos uma vida boa. A obra da irmã de Foz, ela fala muito sobre isso, que ela vê inúmeros espíritas passando por diversas dificuldades no plano espiritual, para compreender a sua situação,
para entender que não fez aquilo que estava programado para fazer por orgulho, por vaidade, às vezes por preguiça. E aí chega do outro lado como? Querendo ser recebido, né, pela irmã Dulce. Só que não, né, gente? A gente não vai ser recebido pela irmã Dulce, nem pelo Chico Xavier. Se a gente continuar acreditando que a gente só trabalha para nós, que a gente deve ser feliz a qualquer preço, a qualquer custo, independente do que façamos, e aí está a relatividade da felicidade. Aquilo que me faz feliz não é o que te faz feliz. Aquilo que me agrada talvez não seja o que te agrada. E por isso nós precisamos pensar em coletividade. Por isso seria interessante que a gente se movesse pela felicidade geral. E aqui eu não estou falando de algo que eu vou ser infeliz, eu vou sofrer para fazer o outro feliz. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma situação em que quanto mais eu promovo o bem-estar das pessoas, eu estou promovendo o meu próprio bem-estar, se isso me faz feliz. Se eu não quero nem ouvir falar em caridade, se eu não dou um cobertor, se eu não dou um prato de comida, se eu não vou participar lá de qualquer atividade que o nosso templo religioso promova, que é para as pessoas, para ofertar aquilo que eu posso, nem que seja tempo, então a gente não entendeu ainda as premissas para entrar no reino dos céus. Nós não compreendemos ainda o que é necessário para entrar no reino dos céus, né? Então, se faz necessário que a gente tenha essa reflexão, que a gente faça uma autoavaliação do porquê nós ainda não nos sentimos felizes, do porquê ainda nós não somos gratos pelo que temos. E, de novo, eu vou repetir, ser grato não significa que a gente não possa melhorar, que a gente não tenha o desejo de estar numa condição financeira melhor. Não é isso. Mas a partir do momento em que a gente reconhece as coisas que a gente tem, a partir do momento em que a gente valoriza o pouco que a gente tem, a gente começa a encarar as coisas da nossa vida de uma outra forma. A gente vai fazendo os projetos para a nossa ascensão material de forma mais consciente, de forma mais planejada, né? Não dá, gente, para a gente querer a todo custo ser feliz tendo um carro quando a gente não tem o mínimo para pagar uma prestação, e se tem só a prestação, aí você não vai conseguir colocar um combustível no automóvel, você não vai conseguir fazer uma manutenção adequada, porque a gente sabe, não é barato para manter um carro, né? Eu tô usando aqui esse exemplo do carro porque eu acho que é um pouco mais prático para nós, né? Mas outras coisas, né? Eu tava brincando com a minha prima esses dias, que ela me marcou no Instagram, assim, louca para receber uma ligação da minha prima falando: miga, faz as malas que nós vamos para Paris, no caminho eu te explico. Eu respondi para ela: vamos? A gente põe tudo no cartão de crédito e esquece a fatura depois. Dá para fazer, não dá? A gente vai ter alguns dias de felicidade em Paris, né? Mas e depois? Como é que fica o depois? É nisso que a gente precisa pensar. Porque quando a gente está falando de felicidade, e a felicidade sendo um estado continuado de êxtase, de contemplação, de bem-estar, né? A gente está falando de coisas que não nos prejudiquem futuramente. As nossas ações, elas precisam estar pautadas naquilo que vai acontecer depois. Porque se a gente só pensa no agora, se a gente só quer ser feliz agora e depois, não sei, provavelmente a gente vai ter uma vida muito infeliz depois. A gente vai ter muita dificuldade para pagar esse cartão, né? Ou o contrário, da gente só viver auxiliando os outros, da gente só ter
Esse olhar de, não, eu vejo depois o que eu vou fazer comigo. Eu vou ser feliz depois, deixa eu ajudar o outro aqui. E eu empresto dinheiro, e eu empresto ouvido, e eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou sempre disposto para o outro, mas eu não me cuido. Mas eu não presto atenção em mim, aos sinais que a vida me dá, de que eu também preciso cuidar de mim, de que eu também preciso ser uma prioridade na minha vida. Isso não é egoísmo, é amor próprio, são coisas diferentes. Tá lá no livro dos Espíritos, né? Que se a gente não tem amor por a gente mesmo, a gente não tem como doar amor pro outro. A gente não dá aquilo que a gente não tem. A gente até pode pensar, não, mas eu tô fazendo pelo outro, eu acho isso bom, eu vou receber essa recompensa de estar fazendo pelo outro. Mas a custa do meu sacrifício, a custa do sacrifício da minha felicidade, do meu bem-estar, porque não foi isso que Deus planejou para nós, não foi isso que Jesus Cristo disse nas suas mensagens. Ame ao próximo. E só. Foi isso? Não, não foi. Ame ao próximo como a si mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Então você precisa se amar também. A gente precisa ter amor próprio, a gente precisa cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos bens, cuidar das pessoas a quem amamos. Tudo isso é um conjunto de ações, entendem? Para que a vida seja feliz. Ou para que a gente tenha menos momentos infelizes, porque os teremos. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, ainda necessitamos passar por dificuldades financeiras, emocionais, psíquicas, espirituais. Porque ainda estamos nessa labuta, nessa conquista da felicidade plena. Não estamos ainda preparados espiritualmente para a felicidade plena. Porque ainda estamos galgando degraus da nossa consciência evolutiva, da nossa consciência enquanto eterno que somos. Por isso que a gente fala, a coisa tá tão boa que eu nem consigo acreditar, já já eu acordo desse sonho. Não é? A gente não pensa assim? Quando a gente passa por um momento de felicidade muito grande, esfuziante, a gente acha que é sonho. Por quê? Porque é tão raro acontecer que a gente se espanta. Mas se a gente se conecta, se a gente está observando as pequenas coisas, os pequenos momentos felizes que a gente tem, a gente vai conseguir ser feliz com as coisas grandes também. E tudo bem quando eles acabarem. Porque virão outros. É esse despertar que a gente tem que ter. Ai, estava tão bom, mas acabou. Ah, as férias estavam tão boas, mas acabaram. Vou ter que voltar para o trabalho. Significa que você vai trabalhar mais 12 meses para ter as próximas férias. As próximas férias felizes. Então agradeça o seu trabalho. São nessas coisas que a gente precisa prestar atenção para saber se a gente realmente é feliz e que tipo de felicidade a gente busca. O homem não pode se esquecer de depositar amor na conta corrente da vida. Muitos chegam à vida espiritual como verdadeiros mendigos espirituais, embora na Terra desfrutassem de confortável condição social, ou seja, o dinheiro não compra a felicidade espiritual. Nós não seremos felizes na vida espiritual porque nós tivemos dinheiro na Terra. O dinheiro não é mau, o dinheiro não é ruim. Ruim e mal é o uso deturpado e desequilibrado que nós fazemos dele. A gente sempre comenta isso aqui em casa, é um senso comum, que o dinheiro não é um problema, muito pelo contrário, é a solução. E nós sabemos disso, o dinheiro é a solução para muitas coisas. Mas quando nós colocamos no dinheiro a carga de nos promover felicidade, então nós não prestamos atenção às pequenas coisas.
É disso que se trata. É para isso que nós devemos prestar atenção, entende? É nesse sentido que a gente deve trabalhar a energia do dinheiro. É com isso que nós devemos nos preocupar, com o uso que estamos fazendo do dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro e está mergulhado numa depressão profunda. Tem muita gente que tem um status financeiro muito bom, mas que vive sozinho. Não sabe quem é seu amigo de verdade, não sabe se o seu cônjuge é um parceiro fiel, é uma pessoa comprometida com o relacionamento. O que é bom? O que é melhor? Ter um parceiro rico ou um parceiro fiel? São alguns dos pontos que nós elencamos aqui na noite de hoje e que podem nos levar a essa reflexão. O que é felicidade? O que eu espero da minha vida, da felicidade? E o que eu estou fazendo para ser feliz? Eu também estou fazendo feliz aqueles que estão comigo na caminhada, na minha jornada? Certo? Dito isso, nós vamos então para a próxima parte do nosso Evangelho. Opa. Nós vamos render graças a Deus pela vida que temos. Se for da sua vontade, feche seus olhos, se for mais confortável para você. E nós vamos então, nesse momento, rendendo graças aos céus por tudo que temos, por tudo que somos, pela evolução que conquistamos até o dia de hoje, por essa consciência que nós temos da vida espiritual, que promove tanto acalanto nas nossas dificuldades, que faz com que a gente tenha certeza de muitos bons reencontros do outro lado da vida, que nos permite estar conectados com essa energia do bem, do bom, do justo, do agradável, do confortável para nós. Agradecer a Deus porque hoje nós conquistamos essa consciência de lidar com aquilo que é confortável para nós. Nós podemos professar a nossa fé sem maiores julgamentos. Isto também deve ser um motivo de felicidade. Nós estamos aqui congregando um ideal de vida melhor, não só para nós, espíritas, mas para toda a humanidade. Nós estamos aqui unidos em Cristo, mas também poderíamos estar unidos em Maomé, em Jeová, em Krishna. Porque também a felicidade passa pelo conhecimento religioso, pelo despertar religioso. Que nós sintamos essa felicidade latente dentro de nós neste momento. Agradecendo por toda sorte de bênçãos que já recebemos na nossa vida, na vida dos nossos companheiros, da nossa família. Agradecendo pelos livramentos que o nosso lar já passou, sabe Deus quais foram eles, porque nós perseveramos no bem. Nós não queremos ser mendigos espirituais e por isso estamos reunidos aqui na noite de hoje, porque queremos ser estrelas do nosso destino, para iluminar outros caminhos, para despertar outras mentes, outros corações, plantando a felicidade onde haja tristeza, plantando esperança onde haja desilusão.
Te agradecemos, Senhor, do fundo da nossa alma, por tudo pelo que já passamos, de bom e de doloroso, porque isso nos serviu de guia, de molde, para chegarmos até aqui com a consciência que temos hoje, com a liberdade que temos hoje, com o esclarecimento que temos hoje. E porque nós já recebemos tanto, nós te pedimos auxílio dos nossos amigos espirituais para doar também. Eu peço que vocês enviem luz, amor e saúde à nossa irmã Nair Ribeiro da Silva. Uma senhora no auge dos seus 76 anos que vem sofrendo influenciações espirituais e que neste momento necessita de apoio, de resguardo. Vamos envolver a nossa irmã numa esfera violeta. Quer seja deitada ou sentada, da forma que vocês preferirem visualizá-la, mas nós vamos emanar saúde, equilíbrio, discernimento, amor próprio. Vamos restabelecendo nela aquilo de que seu corpo mais precisa, tocando nas partes do seu corpo onde haja mais necessidade de equilíbrio, de estabilidade. Nós desejamos que ela seja feliz, que encontre em si a força para continuar a sua jornada, amando como ela ama, se dedicando como ela se dedica, mas dedicando-se a si, primeiramente. Amando-se a si, primeiramente. Então que nós possamos enviar muito, muito amor próprio para ela, do nosso amor para ela, para encorajá-la a cuidar de si, a olhar para as suas necessidades, para os seus desejos, para os seus sonhos. Que os médicos do espaço realizem neste momento as intervenções necessárias de que ela tanto precisa através das suas mãos benditas, para a sua artrite, a sua artrose, as suas dores lombares, para diminuir a sua crise de ansiedade, que a medicação que ela toma neste intuito seja benéfica para ela. Vamos então também emanar, envolver as cápsulas do seu medicamento em luz. Que também o remédio da sua pressão, para a sua pressão arterial, seja banhado de amor. E que os nossos irmãos promovam uma limpeza espiritual no seu lar. Ela que é tão preocupada com as faxinas, com a limpeza do chão, das portas, das louças, que ela perceba que o seu lar, neste momento, passa por uma limpeza espiritual, de miasmas e formas pensamento. Renovando, reequilibrando, restaurando a ordem divina de todas as coisas. Te pedimos, Senhor, ainda, que volte o seu olhar para o nosso irmão Hernani Guion de Ângelo,
que tem passado desafios muito grandes, também acerca da sua saúde. Crise de ansiedade, de pânico, sensação de taquicardia. O Senhor sabe quem Ele é. O Senhor sabe como Ele foi corajoso, fazendo todas as coisas que fez em prol da sua família, do seu bem-estar também. E nós te pedimos um olhar caridoso para Ele. Ele que, em promoção da sua saúde, parou de fumar. Ele que, para dar bem-estar e uma qualidade de vida a si e aos seus familiares, saiu da cidade grande para uma cidade menor, mas que está passando pelos desafios que uma cidade menor impõe. O subemprego, o salário diminuto, e também porque está longe dos seus familiares, dos seus amigos, tem sofrido solidão, tristeza. Que o Senhor possa tocar o seu coração neste momento, enchendo-o de alegria, de gratidão, de esperança. O Senhor sabe de todas as coisas e sabe até onde Ele pode aguentar, mas nós te pedimos encarecidamente, auxilia-o, ampara-o, para que ele se restabeleça emocionalmente, espiritualmente, para poder colher os frutos da sua caminhada material. Que o Senhor possa colocar no seu coração e na sua mente uma gotícula da sua lucidez, para que ele desperte para uma nova vida, uma vida equilibrada, uma vida saudável, uma vida regrada. Te pedimos também para que faça uma energização em todo o seu lar, nos seus familiares, esposa e filhas, que também sofrem, consequentemente, com os seus desequilíbrios de saúde e espirituais. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de sermos úteis na Tua seara. Ponde no nosso coração esta compaixão e essa caridade, a fim de nos auxiliar, a fim de sermos felizes, fazendo também os outros felizes. Obrigada por este banquete espiritual, por essa luz maravilhosa que cai sobre nós, pelo nosso lar, pela nossa família. Ah, Senhor, são tantas as coisas às quais devemos agradecer e vamos elencá-las ao adormecer, para que tudo permaneça no amanhecer. Que assim seja, graças a Deus. Desligou meu celular, acabou a bateria do celular enquanto eu fazia a vibração através do Facebook. Se vocês têm Facebook, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo depois. Eu vou colocar aqui para os nossos irmãos depois. Eu peço desculpas, antecipadamente. Eu de verdade não vi que estava acabando a bateria do celular, então eu comecei o vídeo sem que estivesse conectado ao carregador, então eu peço desculpas por isso. Mas agradeço a sua companhia, agradeço a sua persistência, porque mesmo no frio
E eu espero que vocês estejam vendo esse vídeo embaixo das cobertas. E que nós possamos ter uma noite grata de termos um teto. Do meu coração para o seu, namastê.